Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo bem especial aqui no canal. É o vídeo em comemoração aos mais de 400 mil inscritos e eu trouxe para vocês bolo de andar. É um dos vídeos mais pedidos por aqui, lá no meu Instagram, no Facebook, vocês pedem demais. Vou dividir esse tema em dois vídeos separados. O primeiro vídeo, que é esse, eu vou mostrar a estruturação do bolo, como que eu faço para colocar o segundo andar e não desmoronar o meu bolo. E no próximo eu vou mostrar a decoração. Demorei um pouquinho para trazer esse tema de vídeo porque eu queria que fosse um vídeo especial. Então, para comemorar os mais de 400 mil inscritos, aqui está o vídeo. Eu espero que vocês gostem, então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar, pessoal. Então, o ponto principal para um bolo de andar é a estruturação dele. E a estruturação começa pelo prato. Então, o que eu recomendo é utilizar um tabuleiro de madeira, esse tabuleiro que é mais grossinho, não utilizar prato de papelão, aqueles pratos mais molinho, que aquilo tira a estabilidade do bolo. Para o segundo andar, eu vou utilizar um disco de isopor do diâmetro do segundo andar. Ele vai servir como um prato, como uma base para segurar esse segundo andar. Vou precisar também de um palito de churrasco. O palito de churrasco ele vai ligar um andar ao outro. E para fazer a estruturação, eu utilizo esse daqui, que é um suporte para balão grande. Você pode utilizar canudinho de milkshake, desde que ele seja bem firme, bem grosso, ou aqueles próprios caninhos para fazer bolo de andar. Eu gosto desse suporte porque ele é bem firme, bem durinho, então ele super compensa. Então, o mais principal, pessoal, o mais importante é o tabuleiro de madeira, tá bom? Sem a base de baixo firme, qualquer bolo fica desestruturado. Então, vamos iniciar a montagem do nosso bolo. Aqui eu tenho um bolo de 20 centímetros de diâmetros, que vai ser a minha base, o meu primeiro andar, e um bolinho de 15 centímetros de diâmetros, que vai ser o segundo andar. Aqui eu estou utilizando uma massa bem estruturada, que é a massa de margarina. Para fazer bolo de andar, você pode utilizar a massa de margarina, massa amanteigada, massa chiffon, massa estruturada aqui do canal. Tem que ser uma massa com estrutura legal, não pode ser um pão de ló, tá bom? Então eu começo aplicando um pouquinho de chantininho aqui no meu tabuleiro para grudar o meu bolo, para poder virar ali o meu bolo no tabuleiro e ele não ficar solto. Então eu sempre passo um pouquinho de chantininho ou de recheio para formar uma colinha e o bolo não ficar mexendo. O recheio desse bolo, que é o primeiro andar, ele é um recheio de brigadeiro tradicional. Eu vou mostrar para vocês a diferença do recheio mais pesado e um recheio mais leve. Então, o primeiro andar aqui vai ser esse recheio de brigadeiro e o segundo andar é um recheio de mousse de chocolate. Então, é um recheio mais leve. Você pode sim fazer os dois andares de brigadeiro, mas aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como montar quando for um recheio diferente do outro, tá bom? Então, eu estou ajeitando aqui o meu recheio para poder passar a minha pré-camada de chantininho. Eu passo a pré-camada em qualquer bolinho, porque assim gruda todos os farelos de bolo e fica mais fácil na hora de confeitar, que não suja o chantininho de acabamento. Então eu tenho um chantininho na textura bem molinha e faço uma camada bem fininha de chantininho por todo o meu bolo. Enquanto eu faço a pré-camada, deixa eu falar um pouquinho sobre os recheios. Eu escolhi fazer um recheio de brigadeiro no primeiro andar e um recheio de mousse no segundo andar para mostrar para vocês que dá para fazer dois recheios diferentes. Porém, a montagem é que fica assim, o recheio mais pesado embaixo e o recheio mais leve no andar de cima, tá bom? Você pode sim fazer os dois andares de brigadeiro ou os dois andares de mousse, mas quando você for fazer o recheio diferente de um andar para o outro, sempre escolha colocar o recheio mais pesado no andar de baixo.
aparecer aqui no vídeo agora para falar sobre a massa e o recheio que eu estou utilizando. Para bolo de andar, eu recomendo sempre uma massa mais estruturada. Eu estou utilizando aqui a massa de margarina que tem aqui no canal, mas você pode utilizar a massa amanteigada, a massa estruturada aqui do canal ou uma massa chiffon. Não recomendo você utilizar um pão de ló, pois ele é muito fofinho e ele não tem uma estrutura certinha para suportar o peso. Então o pão de ló eu não recomendo para bolo de andar. Agora o recheio. Aqui nesse vídeo eu utilizei recheio de brigadeiro tradicional e recheio de mousse à base de chantilly. Esse recheio de mousse à base de chantilly, ele é bem resistente e ele tem uma estrutura legal. Eu não recomendo você utilizar um recheio de creme belga, porque ele não tem muita estrutura. Nenhum recheio, o recheio de doce de leite com ameixa que tem aqui no canal também, ele não tem muita estrutura. Então eu sempre recomendo utilizar um recheio firme e que ele tenha estrutura, porque não adianta você estruturar o bolo todo e o recheio ficar mole, ficar estranho no bolo, que não vai ficar legal e pode ceder o bolo de cima ou o bolo de baixo. É muito importante o recheio ser mais estruturado, pois assim o seu bolo fica estruturado no geral. Você quer fazer um recheio mais leve, que nem eu fiz o mousse de chocolate, é o andar de cima. Sempre quando você fizer dois recheios diferentes, sempre coloque o recheio mais pesado, o recheio mais firme no andar de baixo. Então agora, pessoal, vamos voltar para o vídeo. Então aqui ó, já finalizei a minha pré-camada. Agora para colocar o segundo andar em cima, eu vou pegar aquele meu disquinho de isopor, lembra que eu mostrei no comecinho do vídeo? Ele vai servir como um prato, como uma base para suportar esse próximo andar. Então eu vou colocar ele aqui no meu bolinho, vou fixar ele bem e vou vir com a minha espátula marcando esse círculo, para me fazer a estruturação dentro do círculo e ficar com os canudinhos bem no centro, bem aonde vai estar o peso do próximo andar. Fiz a minha marcação, daí eu retiro esse isopor, deixo aqui do ladinho porque a gente ainda vai usar ele e vou começar a colocar o meu canudinho. Que nem no caso eu vou utilizar um suporte para balão, ele é bem grandão, então eu tenho que cortar da altura do bolo. E como que eu faço? Eu coloco o canudinho no bolo, afundo ele até eu sentir o tabuleiro lá embaixo, daí eu subo ele e corto. Vai sujar ali na onde é para você cortar, vai ficar sujinho de chantininho. Então você levanta ele um pouquinho e corta. Daí é só voltar ele de volta no bolo. Se você quiser facilitar aí, se você não tá vendo como cortar, afunda ele no bolo, vem com uma caneta ou um lápis e risca a pontinha ali aonde é para você cortar. É importante que esse canudinho fique da altura exata do bolo, ele não pode ficar nem mais baixo e nem mais alto que o bolo. E pessoal, tem que colocar uma quantidade razoável de canudinhos, tá bom? Não vai querer me colocar 2, 3 canudinhos somente. Então eu começo fazendo a volta de toda a marcação e depois eu coloco uns 4 bem centralizados. Eu não coloco o canudinho bem no centro, porque na hora que eu for ligar um bolo com o outro, com o palito de churrasco, eu preciso do centro bem livre. Então eu coloco assim, ó, que nem eu mostrei no vídeo. Eu fiz a volta e coloquei 4 centralizado, mas não no meio do bolo.
Terminei de colocar todos os canudinhos, daí agora a gente vai colocar o próximo andar. Primeiro, eu vou passar uma camada bem fininha de chantininho, porque quando a gente fez aquela marcação, na hora de tirar o isopor, saiu bastante chantininho. Então eu passo essa camadinha de novo, coloco o meu isopor bem centralizado, bem na marcação certinho. Ó, tá vendo que eu passo o chantininho, mas eu não escondo completamente a minha marcação, para eu poder colocar esse prato de isopor bem certinho. Então aí eu coloco esse pratinho para daí sim colocar o próximo andar. Coloquei o meu segundo andar, daí eu faço a pré-camadinha de chantininho também nesse segundo andar, para poder colocar o meu palito de churrasco. Terminei a minha pré-camada, agora eu vou colocar o meu palito de churrasco para fixar um andar no outro, para não correr o risco de virar o tabuleiro um pouquinho e o bolo de cima andar. Então eu vou medir aqui o meu palito de churrasco, a altura bem certinha dos dois andares, daí eu corto e espeto esse palito bem centralizado. Lembra que no primeiro andar a gente não colocou o canudinho no centro, porque a gente ia passar esse palito entre um bolinho e outro. E fazendo dessa forma que eu mostrei no vídeo, todo passo a passo, temos um bolinho bem estruturado e um bolo que você não vai ter risco nenhum desse bolo desabar, desmontar, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E se tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo também. Então logo em seguida já entra o vídeo decorando esse bolo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.